Bom dia, que bom podermos estar aqui mais esta manhã, recomeçando essa semana e buscando refletir em torno da obra Para a Vida Toda Valer a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Para essa manhã, reservamos o estudo da parte 5ª, que tem como título, Conviver com os lutos. E a doutora Ana Cláudia, ela inicia esse capítulo justamente trazendo para a gente que o luto é um dos trabalhos dos mais desgastantes, que ocupa um espaço imenso da nossa vida. A gente acorda de manhã e, de repente, a gente se dá conta de que aquela pessoa que é muito importante já não está mais fisicamente entre nós. É um pouco exaustivo acordar a cada dia tendo essa consciência. No processo de digerir uma grande perda, nos sentiremos muitas vezes exauridos, sem forças, porque assistimos ao desmoronamento do nosso mundo presumido, aquele que nós, pretensa ou ingenuamente, achávamos que estava sob nosso controle. No mundo que nós presumimos, as pessoas que nós amamos, elas estão em nossas casas, elas estão lá protegidas, guardadas, e não tem nuvens no horizonte, a nossa saúde está tinindo, está tudo perfeito. Mas isso é a vida que a gente presume, não é a vida real, O mundo nosso presumido, ele funciona lindamente de acordo com aquela nossa idealização, Até que um dia o chefe nos demite, até que um dia o nosso companheiro revela que deixou de nos amar, uma pessoa querida morre. Então, esse mundo presumido, ele desaba, porque os seus alicerces, eles não são de concreto. Até tentarmos vinculá-los a objetos ou situações, a gente tenta fazer, mas nada aí disso vai conseguir nos proteger da dor da perda, que é a perda do emprego, que é a perda da pessoa querida, que é a perda de um relacionamento, de algum tempo. A verdade é que são as pessoas que trazem segurança para esse nosso mundo presumido. Quando elas se vão, as nossas ilusões desmoronam. Imersos ali naqueles escombros, nós muitas vezes pensamos que não vamos conseguir suportar a falta daquele ser que dava sentido à nossa vida. Todos nós já sentimos isso de alguma forma, Mas à medida em que a gente envelhece, essas perdas elas vão se tornando, em maior proporção, Vão-se os nossos amigos, os nossos familiares mais velhos, um professor que marcou época, um médico de confiança. Parece que vai ficando cada vez mais difícil que a gente recomponha esses alicerces. Na velhice, a gente pode ter talvez um pouco menos de energia para recompor as nossas bases. Justamente por isso, talvez a gente seja capaz de, pouco a pouco, ir trabalhando por um mundo cada vez menos presumido e mais real, o que acaba sendo positivo para aqueles que conseguem fazer isso, Assim a gente começa a transformar a ausência em uma presença dentro de nós, Uma presença segura e inabalável. E aí ela coloca, por exemplo, que os pais dela, que já morreram, que já desencarnaram, continuam presentes dentro dela. Então, uma vez que eles estão dentro dela, nas memórias, nas vivências, nas experiências, no que ela traz com ela, não tem mais risco deles morrerem. Então, habitando-nos, as pessoas que nós perdemos permanecerão vivas eternamente, ou enquanto tivermos consciências para nos lembrarmos delas. E aí ela traz o objetivo do luto, Porque o luto em si ele tem um objetivo, que é a reconstrução simbólica desse vínculo aparentemente perdido, ou perdido na esfera física, É o despertar daquele som do coração,
uma nova música cujos silêncios serão preenchidos pela ausência da pessoa que a gente ama. Assim mesmo, no presente do indicativo, porque o amor, ele nunca vai morrer. O amor é o que fica, né? A gente costuma dizer que a saudade é o amor, né? Que fica, né? A gente vai sentir falta, né? O amor fica, ele vive em nós. E aí a gente precisa só reconstruir tudo isso, né? E aí tem gente que fala assim, no auge do sofrimento, pergunta assim, mas quanto tempo isso vai levar? Quanto tempo eu vou deixar de me sentir assim, né? É impossível saber. E quem põe um tempo de luto do outro está tentando fugir da responsabilidade de cuidar dessa pessoa. O luto, ele é um processo que ele é individual, ele é solitário. A verdade é que o luto, gente, ele não é uma teoria, é uma experiência. É a experiência que vai compor cada trajetória individual e pautar o seu desenrolar. O que a doutora Ana Cláudia coloca e que ela pode dizer é que, normalmente, o que se tem é um momento inicial de dor, né? Aquela dor que, a depender a pessoa, essa dor pode ser lancinante, espiralada, por dias e dias, que parece não arrefecer nem 1 milímetro ali naqueles dias iniciais. É um estado de grito, né? Então vem o segundo momento, que é o momento do silêncio. Esse momento vai ser preenchido pelas lembranças do que vivemos com a pessoa que partiu. Então, pouco a pouco, isso vai sendo trabalhado de formas diversas, né? A doutora Ana Cláudia ela ainda coloca uma coisa que uma situação que eu até compartilho, eu concordo com ela. Ela diz assim, que hoje ela pensa que o luto é para sempre. É um processo ativo, vivo, que nos acompanha pela vida. E, por isso, precisamos aprender a viver com ele. O que se revelará um saber precioso na velhice. E é verdade, eu percebo isso. O meu pai, ele desencarnou em 2003. E até hoje, né, eu me percebo em situações em que eu paro e fico assim, mas se meu pai estivesse aqui. As memórias são muito fortes, são frequentes, principalmente naquelas datas que trazem algum marco. Então, é natural, por exemplo, que o primeiro ano seja aquele ano mais delicado e dolorido. As primeiras datas importantes que vão acontecendo sem a pessoa que nós amamos, elas são atrozes, né? O primeiro aniversário dela sem ela, o primeiro dia dos pais, o primeiro Natal, o primeiro Ano Novo, tudo isso são marcos muito fortes. A doutora Ana Cláudia compara isso como rios Solimões. Ela diz assim, são rios imensos, em que a gente não consegue enxergar outra margem. E ela diz assim, a gente desperta para cada um desses dias tomado pela magnitude da travessia. Não é possível chegar ao outro lado, a gente pensa. Mas a verdade é que a gente chega assim. Com o passar do tempo, essa dor vai amenizando, a gente vai ressignificando. Permanece, sim, aquela sensação, né, de como seria. Por mais que nós saibamos que eles vivem em nós, a gente fica com essa sensação, né? Mas a gente vai perceber que, como todos os outros dias da vida, os dias dolorosos também passam, os dias saudosos passam, e fica a memória em nós, né? O que a doutora Ana Cláudia recomenda para esses dias de travessia é o seguinte, vamos tentar ritualizar. A ritualização vai nos fortalecer para enfrentar o percurso. Então, por exemplo, numa data dessas, cozinhe a receita que a pessoa mais gostava, ouça a música favorita dela, veja fotos. E aí ela coloca, num Dia dos Pais recente, ela se permitiu folhear velhos álbuns de fotografias e chorar. E ela diz, o pai dela morreu há mais de 10 anos, mas para ela ainda faz sentido chorar, porque traz alívio. Lágrima é amor líquido. Se ela chora, é porque ainda tem amor. Lágrima e sorriso. A saudade dói, mas o tempo transforma numa dor boa,
que é o que eu falei que acontece um pouco comigo. Por vezes eu me pego mesmo olhando fotos, me emocionando, mas se torna uma saudade boa do bom pai que eu tive, das boas experiências que eu vivi. Já não é aquela dor do início, né? Não vou dizer que é fácil, porque não é, mas nós temos todos dentro de nós todas as ferramentas para a gente atravessar o primeiro dia, depois dele o segundo, o terceiro, a primeira quinzena, e um dia a gente já não se lembra mais, né, de que aquele era mais um dia que a gente precisava transpor. A gente simplesmente vai seguir, a gente simplesmente vai avançar, né? E ela coloca isso na morte da mãe dela. Ela diz que logo que ela perdeu a mãe dela, ela tinha por hábito, todo ano que tinha eleição, ela ia votar junto com a mãe dela. E ela tinha todo um ritual no dia de eleição, que ela vivenciava junto com a mãe dela. E ela nem ficou pensando nisso. Aí chegou o dia de votação e ela não tinha pensado em nada. Tipo assim, em como aquele dia teria impacto para ela. Mas, de repente, na hora de votar, ela sentiu a falta da mãe. E ela pensou, esse ano eu já não terei minha mãe para me acompanhar. Nós já não iremos mais ao restaurante para almoçar juntas após votarmos juntas. E ela começou a ter uma série de questões que, quando ela percebeu, ela estava na cabine de votação chorando, em prantos. E aí o mesário olhou para ela e disse assim: não, minha senhora, não fique emocionada desse jeito. Eu sei que as coisas estão difíceis, mas o país tem solução. E aí ela, muito sem graça, respondeu assim: não é bem isso, não. Eu estou chorando por outra coisa. Aí eu disse que o mesário virou para ela e falou assim: pô, ainda bem que não é isso, porque você está chorando muito, eu já estava até preocupado com você. Mas ela disse que realmente são momentos assim, às vezes aleatórios, mas que nos trazem essa memória. Eu, por exemplo, eu tive uma situação que houve um período que eu ia à feira com meu pai, aos sábados de manhã. E a gente gostava de comprar pastel, caldo de cana. Nós fizemos isso poucas vezes, né? Mas algumas vezes fomos juntos. E as primeiras vezes que eu retornei à feira sem ele, eu senti um vazio, gente, uma coisa assim do nada, né? E é engraçado porque nós tivemos muitas experiências muito mais marcantes, assim, de festas, de eventos, mas esses movimentos do cotidiano, esses pequenos acontecimentos do dia a dia que realmente faziam falta, que a gente sentia falta, que a gente sente falta, né? Então, a gente sabe que em certos momentos do luto, desse processo, a dor vai nos capturar, mas a gente precisa permitir que isso aconteça, né? A gente não precisa entrar em desespero, porque eu não posso sofrer, não. Por mais que nós tenhamos a consciência, né, de que há um outro plano, por mais que tenhamos uma crença espiritualista, mas ainda assim nós precisamos respeitar os nossos sentimentos, entender que há diversos sentimentos que precisam ser vivenciados por cada um de nós, isso faz parte da vida. O luto é o preço do amor, escreveu um psiquiatra inglês chamado Colin Parkes, que é um grande estudioso do assunto. E ela diz, né, que ela, durante muito tempo, ela percebe assim, que pessoas que passam por luto ficam, às vezes, por momentos da sua vida que passam por dias, como se aqueles dias fossem todos iguais e não sentem a menor curiosidade de saber se o sol está nascendo, como é que está o dia lá fora. No envelhecer, essa sensação pode ser mais frequente do que se a gente tem perdas com 20, 30 ou 40 anos. Quando o tempo passa e a gente não consegue encontrar a saída daquela caverna que nós comentamos, né, no episódio anterior, quando falamos das perdas, talvez a gente precise de ajuda. Mas, felizmente, nunca houve tantos recursos como agora, né? Inclusive suportes gratuitos para auxílio ao luto. Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, tivemos, né, trabalhos como o do Abrigo Humano,
que era um grupo de voluntários de psicologia e de outras áreas de saúde que atendia gratuitamente profissionais da linha de frente de Covid-19 e também pessoas que haviam perdido entes queridos para a doença, né? A verdade é que a doutora Ana Cláudia coloca no livro que se ela pudesse deixar algum conselho para alguém que está passando por uma situação de luto, o conselho que ela deixa é o seguinte: independente da dor que você esteja sentindo, independente da fase do luto que você esteja vivenciando, mas não se abandone, não se abandone. A verdade é que se a pessoa que você ama estivesse aqui fisicamente, ela está certa que essa pessoa diria a mesma coisa, e eu concordo com ela. Quando a gente ama, a gente não quer que a pessoa que a gente ama sofra, né? Então, mais do que aprender a perder, a gente precisa aprender a preservar a lucidez, o desejo de continuar vivendo apesar de todas as outras perdas que o envelhecimento nos trará. Haverá dor, mas também haverá alegrias, conquistas e desejos. Ainda haverá a vida que prezamos tanto e que pode se abrir para nós no tempo que tivermos pela frente. O olhar amoroso para o que perdemos nos ajudará nesse percurso. Olhar com afeto para as nossas perdas é trabalhoso, mas o processo de cura dessa dor passa por reconhecer que a dor existe. Isso é um fato importante. E aí a doutora Ana Cláudia vai terminar esse capítulo trazendo para a gente algumas orientações, não necessariamente para as pessoas que estão vivenciando o luto, mas para aquelas que acompanham pessoas enlutadas. Porque muitas vezes, no intuito de ajudar, nós trazemos frases, questões que não ajudam. São conselhos que definitivamente não ajudam. E ela termina justamente esse capítulo nos propondo essa reflexão. Tem muita gente que chega, por exemplo, na casa espírita, né, que seguem a doutrina espírita, pessoas que são reencarnacionistas, e a pessoa chega lá e diz assim: ah, mas eu perdi um ente querido. Aí as pessoas batem não e falam assim: mas é assim mesmo, você precisa ter coragem, você sabe que a morte não existe, é só uma passagem. Tudo bem, sabemos, mas a dor, aquele momento do luto, ele precisa ser respeitado. Como foi dito anteriormente, o luto é um processo que ele não é teórico, ele é experiência, ele é individual. Então, naquele momento, o mais correto é que você fale. Se você precisar conversar, nós estaremos aqui para ouvi-lo. Precisamos acolher. Muitas vezes essa pessoa ela precisa sair da sua caverna e ela precisa ser capaz de falar, de trazer aquilo que está doendo, que está sufocando. Então, mais do que dizer, não, você não pode sofrer, tem que seguir, você precisa respeitar o processo que ela está vivendo. E, para isso, você primeiro precisa ser capaz de escutar. E aí a doutora Ana Cláudia traz para a gente assim, que muitas vezes quando alguém está doente, a pessoa chega assim, ah, mas o fulano perdeu a batalha para a doença. E ela diz assim, essa frase, né, por mais que ela possa ter uma intenção boa, mas o resultado não é. Porque ninguém perde para uma doença, porque não se trata de uma guerra. O que existe é uma jornada em que a gente começa, vive e que tem percalço, a gente adoece e a certa altura a gente morre. É o caminho que todos nós percorremos, ao fim do qual pode acontecer de ter um câncer, uma parada cardíaca, Covid, né? Portanto, a gente jamais deve dizer assim que uma pessoa perdeu para a doença, qualquer que ela seja, porque essa derrota não existe. As pessoas elas são corajosas no enfrentamento do que a vida destina a elas. Quando chegar a nossa vez, nós seremos corajosos também. A única derrota que acontece é quando a gente não ama, né? Então, da mesma forma, sempre haverá alguém que diz assim, ah, mas a vida continua. Não é mentira, a vida de fato continua. Mas quando a gente perde alguém, a gente mergulha num tempo, espaço que ele, no princípio, vai ser preenchido pelo nada, num vazio absoluto. A imagem que vem à frente da doutora Ana, quando ela escreve isso, é aquela imagem do deserto do Atacama.
que ela descreve lá nos capítulos iniciais do livro, que nós comentamos nos episódios anteriores. Ela diz assim, é como se fosse um deserto, e é quase impossível você ficar de olhos abertos diante de um deserto de sal. E também é quase impossível que, num primeiro momento, nós estejamos totalmente lúcidos quando a gente perde alguém que a gente ama. Então, é inegável, porém, que a gente aprende algo com as nossas perdas, né? Elas nos ensinam a respeitar o sofrimento do outro, porque nós tivemos um contato visceral com outro sofrimento, que é o nosso próprio sofrimento. Quem perdeu um filho certamente já ouviu de alguém assim: ah, mas você é jovem, vai poder engravidar de novo. É muito difícil ouvir isso, hein? Ou então a mulher escuta assim: ah, você é tão jovem, vai se casar outra vez, quando perde, né, o esposo, quando perde o cônjuge, por exemplo. Quem perdeu o pai certamente ouviu assim: ah, mas ele já era idoso, ele descansou. Sabemos que essas frases, essas afirmativas, elas são falsas e muitas vezes desrespeitosas, mesmo que estejam bem intencionadas. A gente está pronto para aceitar a morte de qualquer pessoa, por exemplo, de 98 anos, desde que ela não seja o nosso pai, desde que ela não seja a nossa mãe, né? A natureza dos vínculos, ela é absolutamente única. E ela diz assim, quando o pai dela morreu, 3 filhas perderam o pai, mas 3 filhas tiveram percepções diferentes desse processo e lidaram com essa perda de forma diferente, né? A verdade é que a relação se quebra numa perspectiva de futuro, mas do ponto de vista do passado, ela jamais desaparecerá. Isso, inclusive, acontece não só quando há morte física, isso acontece também com as relações que se rompem, né? Mesmo quando não há morte física, por exemplo, na quebra, na perda de um relacionamento. Então, a gente não consegue entender o que é a perda do outro, mas a gente entende o que é a perda. E, por isso, nós deveríamos aprender a respeitar as pessoas que perdem. A experiência de ter a nossa dor respeitada pelo outro nos ajuda a dar os primeiros passos em direção ao alívio dessa dor. Enquanto a nossa dor não for reconhecida, nos sentiremos compelidos a provar que está doendo. Então, é muito importante que a gente se aproxime das pessoas que não banalizam os nossos sentimentos. A verdade é que a gente precisa entender o seguinte, que a dor vai passar. O som do nosso coração, ele vai voltar a vibrar numa frequência talvez um pouco diferente, mais complexa, mais bonita, porque vai incorporar as histórias daquelas pessoas que nós amamos e que partiram antes de nós, mas que estão vivas dentro de nós. Muita paz a todos. Amanhã a gente volta para continuar as nossas reflexões. Espero vocês aqui. Muita paz. Uma semana abençoada para todos vocês.